A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um Faça-se a Música, podcast que conta de tudo e te dá todas as receitas para poder escutar música sem maiores problemas. É ou não é, Miguel? É verdade, toda receita de bolo aqui. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, Guto Brignoli. Como é que... Hoje, assim, ó, vou explicar para vocês. Hoje o episódio vai contar um pouco sobre a vida e obra e carreira de Guto Brignoli, para que a gente conheça a história dele também, né? Ele estudou em Munique e parte do estudo dele foi em Munique. Quando ele veio para a Europa, foi ali que ele acabou se fixando, né? E estudando. Mas o Guto aprendeu muita coisa também no mundo real, né? Tocando e conhecendo pessoas. E eu digo Munique não tanto pelo estudo, mas pelo ambiente que ele conheceu ali, pelas experiências que ele fez ali. Acredito que foram determinantes conhecendo o Guto, mas vamos ver quanta bobagem que eu falei, Guto. Bom, na verdade é o seguinte, não é que a gente vai falar só sobre... A gente decidiu falar um pouco sobre a minha história, talvez, por assim dizer, porque nos últimos episódios a gente falou muito sobre a importância da ordem na música, para poder compor, para poder até escutar, para poder, enfim, usufruir a música no seu... da melhor maneira possível, né? Vamos dizer assim. E aí eu estava comentando com o Miguel quanto para mim, não obstante eu tenha, a música para mim teve uma importância fundamental já de quando eu era pequeno. Eu fui chamado, vamos dizer assim, eu senti a música como uma coisa que eu devia fazer. Eu me lembro ainda que eu estava começando a faculdade, antes de entrar para a faculdade de música na Unicamp, que é um músico só, que é uma faculdade, só que vocês já entendem um pouco a minha dúvida. Eu prestei música popular na Unicamp e composição e regência na Unesp. E não prestei composição e regência na Unicamp, por exemplo. Quer dizer, eu, bem na verdade, tinha uma formação musical até ali, que eu tinha pitadas de música clássica, eu tocava um pouco de violão erudito, mas tocava violão popular, tocava baixo elétrico no jazz. Enfim, eu pincelei, fui para o Conservatório de Tatuí, no curso de MPB e jazz. Mas assim, eu, a dizer a verdade, o pouco que eu conhecia de música clássica até aquele momento me chamava muito para participar desse universo, por assim dizer. Só que na Unesp eu não passei, eu tinha 17 anos, eu realmente tinha quase nenhum conhecimento de... Por exemplo, eu me lembro de uma das questões lá, reconhecer compositores tocando a música, né? Tocava a música e tinha que reconhecer o compositor. Eu chutei de longe, assim, eu tinha alguma noção, mas era muito básico o meu repertório, menos do básico. Enfim, mas o que acontece é que a gente já falou sobre dois fatores, digamos assim, que a gente pode resumir a música. Um fator transcendental, né? Que é um fator metafísico, a música toca qualquer um, né? Ninguém precisa saber teoria de música para que a música toque de alguma maneira, toca as emoções, toca... Na verdade, todo mundo tem uma opinião, porque é um fato. Você escuta, sei lá, uma música X... Pum, ó. Aí você já sente alguma coisa ali. Não sei se você fica curioso para saber o próximo passo da música, ou se você fica imediatamente emocionado, ou mesmo indiferente, mas tudo isso reflete alguma coisa, uma emoção e sensações que não pedem que você tenha uma teoria musical pré-existente, né? E outra questão da música, dividindo em duas partes de maneira muito sintética, é a questão da teoria musical, ou seja, de como você constrói a música e como você pode aprender também o sistema ou a ordem da música, por assim dizer, para usufruir melhor certas coisas. Por exemplo, mesmo você vai escutar uma música
que é dividido em partes, aí você reconhece o primeiro tema, o segundo tema, desenvolvimento do tema, etc, etc, etc. Bom, Naquela ocasião, com 17 então peraí que o Miguel a gente está com uma falha no microfone 2, a gente precisa trocar o microfone aqui. E acha que essa... Qual parte dessa divisão que tu fizeste aí te ajudou naquela ocasião ali com 17 anos no curso? Porque comentou ali que o conhecimento de compositores, né, essa parte mais enciclopédica, te faltava, apesar de ter uma habilidade musical já desenvolvida. Justamente. Então o que acontece? Eu passei no vestibular da Unicamp. E eu tocava baixo elétrico, toquei uma música do Hermeto Pascoal, me lembro no teste, né? Frevo em Maceió. E no baixo elétrico não era fácil de tocar. Me lembro assim que fui muito bem, fiz a prova, obviamente, do vestibular, teoria e tudo mais. Mas justamente eu tinha uma coisa que me fez uma amálgama assim, com a música foi a figura do Hermeto Pascoal. Eu conhecia a música do Hermeto Pascoal, um dos primeiros, acho que o primeiro disco que eu escutei foi Festa dos Deuses, talvez, ou não me lembro, mas... E tinham músicos de Sorocaba, de onde eu nasci, que tocavam com ele, que gostavam muito dele. Então eu conheci muito... O meu professor de baixo elétrico ali era, enfim, iam no conservatório de Tatuí, que o Hermeto Pascoal era uma figura, assim, muito querida e muito estudada, muito vivida mais do que estudada. Porque o Hermeto é essa pessoa e tem essa música explosiva, essa música que não tem... O Hermeto, até nas entrevistas dele, o Hermeto Pascoal não tem jamais, nunca teve o medo de dizer coisas, justamente como eu dizia no começo, as coisas transcendentais. Ele fala de Deus, ele fala da natureza, e isso tudo, para mim, eram coisas que eu me reconhecia. Aqui, obviamente, não é que eu... Não tenho a genialidade do Hermeto e nem nunca pus isso em discussão ou nunca foi uma questão importante, mas o que me chamava a atenção do Hermeto era essa relação dele com o divino e que se traduzia na música dele. Repito, música explosiva, música realmente... Por exemplo, quando você vê... Eu me lembro de assistir um documentário do Hermeto Pascoal tocando harmônio, um documentário do início dos anos 80, que eu assisti, não sei nem como, pode ser um VHS na minha mão. E o Hermeto que fazia música na lagoa, o Hermeto que improvisava nesse harmônio. E eu ainda me emociono hoje me lembrando, porque era uma melodia linda, aquele timbre do harmônio, uma coisa, né, que obviamente te remete a uma igreja, e aquela melodia que ele escrevia, ao mesmo tempo que compunha. Então, para mim, isso era... Eu falava, meu Deus, essa música eu quero viver, né? Eu vivo a música assim. Eu tinha melodias, eu compunha muito já na época melodia, e as melodias me vinham na cabeça. Eu não desenvolvi e nem conhecia a ideia de composição como algo. Não, tenho uma ideia e desenvolvo e assim assado. Eu não tinha isso, não tinha esse conhecimento. E aí então, quando eu conheço a figura do Hermeto, eu falo, putz, eu quero ir por aí, né? Se vocês escutaram um choro aí, é que eu chutei a perna da cadeira. Mas, continuando, Guto, depois acabou que tu foste à Europa a trabalho, né, como músico, e acabaste ficando ali. E por que eu comentei Munique, né? O que isso aí foi importante na tua vida? Aliás, inclusive, uma vez chegaste a comentar comigo que o próprio Hermeto é extremamente respeitado e valorizado pelo teu professor de composição, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu fiz essa introdução um pouco mais longa falando do Hermeto, porque de fato ele foi uma figura muito importante para começar. Depois o que acontece? Eu vou para a faculdade de música e passo os 4 anos ali tocando. Já desde o início eu já comecei a trabalhar na noite, tocava e mas conheço um pouco mais de música clássica dentro da faculdade, mas não me arrisco a mudar de rumo completamente, sabe?
como eu disse, eu era uma pessoa muito que gostava de conhecer a música no campo, assim, vamos dizer, né? Acho que talvez um pouco influência do meu pai, engenheiro civil, que sempre falou, não, engenharia aprende na obra. Ele fala assim, né? E eu me lembro disso mesmo, assim, que eu gostava de estar nos lugares e viver. Acontece que eu tinha 27 anos, veio o convite para eu ir para Munique, para tocar com Edson Cordeiro, e eu aceito também, porque até então, entre o início da minha faculdade e o momento que eu vou para Munique, eu sempre fui estudando música clássica sozinho, fiz algum curso aqui e ali, mas quando vem o convite para Munique, eu falo, pô, eu vou para lá, vou aceitar esse trabalho também, porque é o centro da música ocidental, um dos centros, né? Munique tem uma importância muito grande na Alemanha, etc, etc. Então eu aceito o trabalho, vou trabalhar lá em Munique e acabo ficando por lá. Primeiro estudando contrabaixo, por coincidência, um brasileiro que estava no departamento de jazz da Escola Superior de Música de Munique, que era o Paulo Cardoso, já falecido. E depois começo a frequentar as aulas de composição com Moritz Egert, que é um compositor muito conhecido no cenário da música contemporânea e que trabalha com improvisação, com canção. Então ele tinha um espectro assim que me interessou bastante. E ele também é um compositor muito que gostava de ouvir o seu universo, em vez de já dizer compõe assim, compõe assado. Então, e com ele eu conheço o Wolfgang Rihm, que cheguei a fazer 2 cursos com o Wolfgang Rihm, que é um compositor extraordinário. E aí acontece que estou para acabar minha especialização em contrabaixo e estava para acabar meu visto. Eu não tinha cidadania. Aí, na verdade, eu estava desesperado, porque eu tinha uma nota... funciona assim na Escola Superior de Música de Munique, não sei, mas não sei se funciona assim ainda, mas se você tem as notas, se você tem a nota máxima, que é 1.0, você automaticamente pode fazer uma especialização de 1 ano. E eu esperava ter essa... Não, se você fica entre 1.0, ali é o contrário, né, alemão? 1.0 a 1.2, se você fica entre essa nota, você tem a possibilidade de fazer a especialização automática de 1 ano a mais. Na minha prova final, meu professor me deu 1.3. E o que acontece? Eu, na verdade, ia acabar meu visto e eu não sabia o que fazer, eu estava tocando, eu não tinha feito planos para voltar para o Brasil. E eu me lembro de um professor de Nuremberg de composição, que é o Stefan Schorn, que é um amigo saxofonista brasileiro, o Rafael Ferreira, que é um grande estudioso de Hermeto Pascoal também, tinha me falado desse Stefan Schorn, que estava em Nuremberg, conhecia a música do Hermeto e aquilo e outro. Corro para Nuremberg a falar com o Stefan Schorn, e ali, não, dá para fazer a prova assim, vê se você faz um mestrado de composição comigo, isso, aquilo, outro. Aí deu tempo, me inscrevi rapidão assim, e fiz a prova de composição para estudar em Nuremberg, passei. E aí o Stefan Schorn, um alemão, enfim, alemão, crescido na Alemanha, com uma educação musical muito sólida, que foi conhecer a música do Hermeto já depois de uma educação musical sólida. Ele me apresenta os seus trabalhos de análise de harmonia do Hermeto baseados no Schoenberg, baseados em tratados de harmonia já solidificados. E eu vejo que o Hermeto, com todo respeito, um pouco tinha... algumas vezes as pessoas pareciam que ele tinha descoberto a roda, mas não era isso, né? Muitas coisas das harmonias do Hermeto já estavam. Ele, de maneira genial, chegou a algumas conclusões ou algumas utilizações sem necessariamente ter passado, não sei, mas sem necessariamente ter passado por alguma educação clássica, por assim dizer. E eu conheço aquele universo todo sabe, e eu falo, ops. Como é que o Hermeto... Como é que o Hermeto disse para quem foi estudar harmonia com ele? E aí tem essa história. Um amigo que foi estudar com o Hermeto e chega lá, ô Hermeto, quer estudar harmonia? Ah, harmonia? Harmonia pode tudo. E começa a tocar piano, toca aí realmente fazer. E aí para esse meu amigo, ele ficou mostrando várias cadências que ele utilizava, baseado na experiência, porque o Hermeto, é importante dizer que ele aprendeu realmente assim. Ele fala, né, que ele na noite, primeiro ele tocava piano só a mão direita. Depois ele pôs a mão esquerda, ele ficava estudando. Que enquanto ele tocava
um instrumento na noite, numa boate, nos intervalos ele estudar outro. Ele estudava flauta. Então, assim, é um trabalhador incansável, né? Fecho parênteses, volto ao Stefan Schorn, que me apresenta aquelas coisas. E eu começo a estudar, eu caio no nome, ou melhor, já conhecia Olivier Messiaen, e me fascina algumas coisas de maneira assim. Eu acho que eu escutei ao vivo Turandot, Turandot. Pensei aqui em Ondas Martenot e me veio Turandot. Mas é uma peça do Messiaen que eu escutei. Acho que eu fui ver a ópera São Francisco de Assis, que foi apresentada em Munique em 2011. 2011 ainda, eu acho. E eu fiquei, caramba. Porque, escutando São Francisco de Assis, os primeiros acordes, eu falei, caramba, parece o Hermeto. É verdade. Aí eu falei, porra, parece a música do Hermeto Pascoal. Aí eu fui estudar Messiaen e tinha umas tríades sobrepostas. Pô, mas o Hermeto fala disso? Eu falei, peraí. Aí, bom, me veio uma pergunta na cabeça, que era, o que aconteceria com o Hermeto Pascoal se o Hermeto Pascoal tivesse tido a educação clássica do Messiaen? Ou vice-versa. Porque eu comecei a ver os paralelos. Messiaen, um católico fervoroso, um religioso fervoroso, um organista experimentador e um apaixonado pela natureza, como o Hermeto. Mas o Messiaen, um ornitólogo realmente, com uma formação quase, não sei se, enfim, mas uma formação verdadeira de ornitólogo, um estudioso, um pesquisador, enquanto o Hermeto também tinha todas as características dentro de uma outra realidade. Quer dizer, ele não tinha, por exemplo, sequer uma escola de música, quanto menos uma escola para ele se especializar em pássaros. Mas ele é um especialista em pássaros e canto de pássaros e da natureza, à sua maneira. E compondo música, vocês estão ouvindo no fundo aqui a minha filha Elisabetta, fora do estúdio. Ela veio passear hoje aqui, mas eu acho que está baixinho, dá para todo mundo me ouvir. E aí, o que acontece? Essa pergunta fica na minha cabeça. O quanto a história e o meio cultural são importantes para que uma pessoa possa se desenvolver o seu conhecimento em qualquer área, em uma direção ou em outra direção. É um fato. E veja, eu estou dizendo de meio cultural. Eu sou uma pessoa de classe média, por assim dizer, no Brasil, mas que, dada a realidade da educação brasileira, sem fazer aqui maiores, mas, por exemplo, alguém que conheceu o Instituto Heliópolis, na favela de Heliópolis, que tinha como professor maestro Isaac Karabchevsky e outros professores de alto nível, tinham mais condições de aprender música do que eu que estava no meio de Sorocaba, no meio do nada, que não tinha conservatório, sabe? Então, querendo aqui dizer, o meio cultural para se aprender música não é tão dependente da classe social que você está, né? Então, vai, fala lá, Miguel. E isso na Europa se vê muito, né? O conhecimento das pessoas, o amor pela música, não depende absolutamente de quanto dinheiro da conta bancária da pessoa. É uma coisa que é sincera, é natural e é justo que seja assim. Música não é perfumaria, concerto não é perfumaria, teatro não é perfumaria. Isso aí é visceral no homem, isso aí faz parte do sangue. Desde os gregos, vocês acham que Eurípides fazia coisa para quem era rico? Não, Eurípides fazia, Shakespeare fazia coisa para quem tinha dinheiro? Não, fazia coisa que tocasse as pessoas, que mexessem nas vísceras das pessoas, né? Shakespeare também, na época dele, tinha os acadêmicos de Oxford que faziam peças corretas, etc. Mas ninguém conhece esses caras, né? Shakespeare, como todos os grandes, né, falam para a pessoa enquanto pessoa, né, não enquanto classe social. Exato, Shakespeare estava ali toda manhã comendo sua salsicha com cerveja escura e era uma pessoa muito preocupada com o público, né? Então aqui esse parênteses importante para que a gente de uma vez por todas tire a educação musical faz parte do ser humano, é importante para o ser humano, mas é importante, não é que eu vou dar educação musical para depois investir, eu tenho que ter uma orquestra, porque a orquestra, não é a orquestra que dá educação musical a ninguém,
a orquestra tem que ser uma consequência de uma estrutura em que as pessoas naturalmente procurem, talvez, a orquestra como um meio também para acessar a música, etc. Mas o discurso de partir sempre... não, temos que ter uma estrutura orquestral que é muito perigoso, porque, como a gente já comentou em outras ocasiões, uma estrutura orquestral é cara e para que ela funcione bem, às vezes enfim, demanda muito dinheiro, demanda uma estrutura que friso, é importante, né? É importante que a gente procure ter essas estruturas, mas jamais dissociadas da educação musical, que pode e deve ser dada. A gente precisa de pouca coisa para começar a ensinar música, no final das contas. Uma das coisas mais importantes é o canto. Sim. Ninguém que, a parte algum problema fisiológico grave, as pessoas todas têm ao alcance esse instrumento e isso pode ser deveria ser já dado em casa, né? Nas festas populares, quando puder ter festa popular de novo, né? Então, Guto, só pra gente voltar ali no fio da meada, parece que o Hermeto tirou do eixo os mestres cantores de Nuremberg, foi isso? Ou os mestres cantores de Nuremberg tiraram o Hermeto um pouco do pedestal em que eu tinha colocado, ainda jovem, talvez utilizando meios freudianos para que eu gostasse dele, enfim. Mas sim, o meu contato com o universo da educação, o universo da harmonia e da teoria, vamos dizer assim, clássica, que depois desemboca no século XX, alemão e europeu, com todos os desenvolvimentos teóricos, tirou um pouco o mito do Hermeto Pascoal para mim, né? E aqui eu repito, antes que alguém... Eu estou falando de uma experiência pessoal, sem jamais eu já não tenho nenhum intuito de tirar a grandeza do Hermeto e da sua música, e jamais. Só colocar no lugar certo a análise da sua música dentro do contexto em que eu vivi e tudo mais, para que eu pudesse dar um passo importante para a minha formação pessoal como músico. Então, aí eu conheço a figura do Messiaen, começo a fazer essa junção e essa comparação realmente de pesquisa e de laboratório em figuras que eu encontro biograficamente com muitas semelhanças e como o conhecimento musical de cada um dentro dos seus contextos vão dando origem a um tipo de música e, sobretudo, ao reflexo da música deles dentro de suas realidades, né? E isso tudo me faz tomar um caminho de estudo onde, obviamente, entra de maneira muito forte a teologia. Por quê? Porque eu enxergo Messiaen e Hermeto, não só eu enxergo, mas a realidade deles e até o nome das músicas deles. Deus é presente na música deles, nos discursos deles, né? E do próprio Hermeto também, isso quem conhece sabe disso. Então a teologia começa a ter um peso importante em alguns estudos que eu dali começo a pretender um doutorado. E em teomusicologia, que é uma área do estudo da música e da teologia, ou melhor, da musicologia, que principalmente tem mais espaço no mundo anglo-saxão. Você falou de Oxford. Eu naquela época, em 2012, eu fui visitar Oxford por outros motivos. Na verdade, cantar com o coral ali perto, em Whitney. Conheço a Universidade de Oxford, começo a ter contato, pretendo naquele momento falar, eu vou estudar em Oxford, não sei o que. Mas enfim, acabo voltando ao meu estudo musical mais para teologia, para música sacra, que tem a ver com a minha origem da música. Eu comecei a estudar violão na igreja, e justamente tudo isso me faz criar um paralelo. Como seria a minha formação musical se na igreja em que eu, quando criança, tivesse um órgão, por exemplo? Com certeza teria tomado talvez um caminho diferente, né? E aliás, quando tu vieste para a Europa, era um pouco, me lembrou da história do Hermeto, né? Que tocava de noite e depois ia aprender flauta. Tu tocavas de noite, né? Fazia os concertos e depois de manhã ia procurar um órgão.
Que é uma coisa que no Brasil é bastante rara, né? Sim, isso já foi já mais alguns anos depois que eu estava em Munique. De fato, quando eu tomo essa decisão de estudar mais música sacra, eu começo a estudar um pouco de órgão, e eu tocava muito na noite, terminava de tocar tarde e viajava muito pela Alemanha. E antes de ir para cada cidade, eu procurava a paróquia, alguma paróquia, ligava, pedia se eu podia estudar órgão. Eu dizia o dia que eu estaria, e às 8 da manhã, no máximo, eu estava nas igrejas de cada cidade estudando órgão. Assim eu comecei a estudar. E aí minha vida musical toma um pouco uma outra direção. Eu já estava estudando regência e decido, depois de conhecer também minha mulher, para fazer um resumo muito breve aqui, conhecendo minha esposa, minha mulher, que é de Bolzano, aqui onde eu moro na Itália. Bolzano tem uma tradição muito grande de música sacra. E eu decido falar, olha, eu falei para ela assim, eu vou fazer uma prova para estudar no conservatório ali, tinha um curso pré-acadêmico, na verdade, um curso, seria um curso de extensão conhecido na universidade de música. E eu falei para ela, se eu passar nesse curso agora, eu venho e caso com você. Aí eu passei, pô. Aí eu vim para cá e comecei a trabalhar com música sacra e assim, mais ou menos, a minha vida musical de um pouco cheia de eu acho que eu coloquei um pouco em ordem quando eu encontrei quando eu fiz ao menos essas perguntas que eu já disse, colocando um pouco de maneira mais evidente o que seria, qual fruto que pode dar a educação musical dentro de um certo contexto cultural onde a educação musical tenha mais consistência e tal. Quer dizer, eu fiz essa pergunta porque nem todo mundo é Hermeto Pascoal, nem todo mundo tem o talento e a força de vida, talvez, enfim uma série de virtudes ou não. Quer dizer, as pessoas dependem muitas vezes de um sistema para poder entrar num determinado universo de conhecimento, né? Não digo que a música, apesar de não ser iniciática, no sentido de que você não precisa ter conhecimento para escutar música, agora para você dar certos frutos como músico, a educação musical sistemática tem uma importância grande, né? E fechando assim para falar do Hermeto, o próprio Hermeto, que a gente acabou falando mais do Hermeto do que de mim, mas isso é porque eu sou caipira e do interior, não é que eu gosto de falar de mim, então foi uma furbícia, foi uma malandragem. Mas voltando, o Hermeto Pascoal criou um sistema dele através dos anos, mas isso não é sempre, não é como jogar na loteria, dizer que a gente vai estudar música assim, né? Muita gente vai ficar passar anos tentando encontrar esse tema, às vezes não vai conseguir, né? Tem a gente gosta muito de exaltar o amador, né? E na verdade o amador justamente ele chama atenção porque ele é uma exceção. As pessoas normais, até para chegar a níveis muito bons, precisam de ter esforço, precisam de ter boa instrução e, enfim, no fim, né, pelos frutos os conhecereis. Não importa se o cara é amador ou o cara o que importa é o fruto, né? O que importa é o resultado final. E, bom, agora nós estamos estourando nosso tempo e quer encerrar com alguma coisa máxima? Não, a gente quis falar um pouco sobre já falamos outras vezes o Miguel já apresentou até alguma fuga dele, algumas coisas do trabalho dele, e a gente falou, pô, Guto, fala de você aí. Como eu disse, caipira, acabei não falando de mim, falei do Hermeto. Mas é uma figura que teve importância no início principalmente no início da minha vida musical, e confesso que gostaria de saber como teria sido se o Messiaen tivesse tido mais importância na minha carreira musical no início. Mas, enfim, sem nenhum arrependimento ou coisa do tipo, acho que é uma pergunta muito sincera que eu fiz de maneira teórica, até como eu já expliquei, que um dia a gente pode mostrar alguns frutos dessa pergunta e tal. Eu escrevi bastante, acabei optando por não fazer o doutorado, por outros motivos. Mas dentro do contexto do ensino musical, é importante que a gente, no país como o Brasil, principalmente, não fique com esses discursos sociais sobre o mundo
teórico, a teoria, a música europeia, quer dizer, não tem a ver com a questão social, que a gente fuja disso, pelo amor de Deus, em todos os sentidos, que a gente possa ter uma relação com a música que seja, primeiro de tudo, transcendental. Eu acho que isso eu indico, e eu acho que essa é a minha sorte de ter conhecido uma figura como o Hermeto. O Hermeto, independente de discursos sociais e políticos e sei lá o quê, tem uma relação visceral com a música. E essa relação visceral é importante para que os primeiros frutos possam ser dados. E a relação visceral com a música faz com que a gente procure a ordem do ensino musical. Acho que é mais ou menos isso. Né, Miguel? Acho que já falamos bastante por hoje. Eu vou me despedindo e espero que a gente se encontre aqui na próxima segunda-feira. Eu sou Guto Brignoli, esse é o Faça-se a Música. Um grande abraço, até segunda-feira.